A Hitsuka é tipo a filha perfeita, mano. Ela acorda antes da mãe pra preparar o café da manhã e ir pra escola. Ela tem um irmão, o Lindo, que mora em Londres e liga sempre pra saber como eles estão. Antes de sair, a mãe dela troca o amuleto que tá no colar dela. Faz isso toda semana. A Hitsuka acha que a mãe é meio louca, acredita em umas paradas tipo voodoo no século XXI, mas jura que o amuleto é importante. No caminho pra escola, a Hitsuka só pensa nos meninos o dia todo, igualzinho todo mundo da nossa idade. Mano, imagina só, a Hitsuka, uma menina do ensino médio, encontra sua melhor amiga Azuna quando chega na escola. Elas são praticamente irmãs, fazem tudo juntas. Aí do nada, a Hitsuka recebe um chamado pro conselho estudantil. Tipo, que loucura, né? Normalmente a presidente do conselho, a Remy, só chama os alunos que estão aprontando algo na escola. A galera ficou toda surpresa, mas a Hitsuka, apesar de preocupada, decide encarar a parada e vai até a biblioteca. Lá, ela encontra a Remy e mais 3 alunos do conselho. E aí, galera? Imagine só, 3 caras do conselho estão lá na escola, de boa, quando de repente chega a Hitsuka. Mas os caras já começam a cantar de galo, falando que vão conquistar ela de qualquer jeito. Aí a Hitsuka entra no corredor e fica de cara com o tamanho do lugar. Tipo, enorme. Aí o tal do Remy não perde tempo e já chega acusando a Hitsuka de quebrar as regras da escola. Mas a Hitsuka, espertinha que só ela, rebate na hora, dizendo que nunca fez nada de errado. E olha só, ela manda tão bem na resposta que até os caras do conselho ficam de queixo caído. E o Remy, todo surpreso, confessa que nunca tinham levado um fora de uma garota assim antes. Que poder, hein, Hitsuka? Imagina só, galera, a Hitsuka tava toda confiante. Aí do nada, ela cai em um sono profundo, tipo hipnotizada. Aí o salão fica todo escuro e a Remy fica cheia de uma energia de outro mundo. A Hitsuka fica lá, congelada e sem reação. Descobrimos que não teve nenhum relatório e a Remy só chamou a Hitsuka para questionar ela. Quando a Remy chega mais perto, uma luz brilhante surge do pingente dela e afasta todo mundo da sala. Depois que a luz some, a Hitsuka volta a si, mas sem lembrar de nada que aconteceu. Ela avisa o conselho para não chamar ela por falsos motivos, sacou? Quando a Hitsuka saiu da biblioteca, os membros do conselho ficaram chocados com o que aconteceu. Quando ela saiu, eles se perguntaram que tipo de pingente poderia repeli-los e sua influência. No entanto, a Remy os tranquilizou, garantindo que tudo ainda seguiria conforme o plano dele. A Hitsuka foi recebida pela Auna assim que saiu da biblioteca. Ela reclamou que os 4 chatos não tinham prova nenhuma e a chamaram baseados apenas em um relatório. Ela disse a Auna que estava bem e nunca mais voltaria para a biblioteca, mesmo se fosse chamada de novo. O resto do dia passou sem problemas e a Hitsuka se divertiu muito. Mano, a mina tava de boas, comprando umas paradas, quando de repente bateu um mau pressentimento. Chegando em casa, a parada tava tensa. A mãe dela tinha sofrido um acidente de carro, o portão tava arrombado e o jardim todo bagunçado. E aí, quando ela olha pela janela, vê uns estranhos revirando a casa. A mãe dela tava lá, paralisada no chão. Ela tenta entrar desesperada e a mãe faz sinal pra ela. Mano, a parada é o seguinte. A Hitsuka decidiu chamar a polícia depois de ver algo estranho acontecendo do lado de fora da casa dela. Ela tentou ligar, mas o celular dela estava agindo de um jeito bem louco, até que parou de funcionar de vez. Aí ela saiu correndo para chamar os tiras pessoalmente, mas quando eles chegaram, a casa estava toda arrumada, sem nenhum sinal do que ela tinha visto antes. Os policiais acharam que ela estava doidona ou pirando, porque nada batia com o que ela tinha contado. Tipo, tudo normal, sem bagunça, sacou? Aí ficaram na dúvida se ela estava viajando ou se era coisa da cabeça dela. Loucura, né? As coisas da mãe dela ficaram todas no lugar. A polícia pediu para Hitsuka entrar em contato se a mãe dela não voltar logo e eles deixam a garota doida com as histórias. Hitsuka fica meio zonza e tenta ligar para a mãe para descobrir onde ela pode estar. Ela recebe uma mensagem que o celular não está pegando e a ligação continua falhando. Hitsuka liga rápido pro Lindo, seu irmão em Londres, e Lindo acredita nela na hora. Ele garantiu que voltaria pro país assim que pudesse, mas pediu para Hitsuka garantir que ela tivesse o pingente dela sempre com ela. Quando a ligação acaba, Hitsuka lembra. Mano, a Hitsuka esqueceu o pingente dela no quarto e voltou para pegar, deixando um bilhete caso a mãe voltasse. Ela arrumou algumas coisas e foi ficar com a Auna. No caminho, uns caras estranhos começaram a segui-la pelas ruas, tão rápidos que ela nem percebeu.
Quando ela virou numa esquina deserta, os caras apareceram. Eles que tinham invadido a casa dela antes. Ela exigiu saber onde estava a mãe, mas os caras rápidos agarraram ela antes que pudesse fazer algo. Piscando, eles seguram o braço dela e a mantêm no lugar enquanto o chefe se aproxima da Hitsuka. Ele pergunta para ela onde está o grimório e seus olhos começam a brilhar, mas a Hitsuka desvia o olhar. Ele fica surpreso que sua tentativa de forçar a Hitsuka tenha falhado, mas fica furioso quando descobre a verbena no pingente da Hitsuka. De repente, um carro aparece e ilumina toda a área com seus faróis. Em pé diante do carro está o Rem, e ele pede para os capangas deixarem a Hitsuka ir. O líder do grupo ordena que seus homens ataquem e eles deixam a Hitsuka para trás. Lá estava o Rem, de boa na lagoa, quando de repente os olhos dos inimigos começaram a brilhar. As unhas e os dentes deles cresciam parecendo garras de monstro. Eles partiram para cima do Rem, mas o cara estava mais tranquilo que água de poço, desviando dos ataques super rápidos deles. O Monado? Nem ameaça! O Rem pegou o punho do atacante sobrenatural e deu um belo aperto, firmeza total. Enquanto a briga seguia, o Rem esticou a mão e os oponentes não conseguiam nem se mexer. Travados total. O líder dos inimigos sacou a hora de dar no pé só no toco, e o Rem mandou ver, transformando os Minions em pó que foi se desfazendo no ar. Puff! Hitsuka viu tudo e curtiu a cena. Poxa, mas ela tá com muito medo de se mexer. Aí ele oferece uma carona no carro dele. Aí a Hitsuka narra tudo o que aconteceu, e ainda fala que eles parecem interessados num tal de grimório, e ficam se perguntando o que é esse grimório. Quando a Rem prova mais, a Hitsuka explica que o avô dela mexia com coisas místicas e antigas, mas nunca ouviu falar desse grimório que eles estão procurando. Chegando na casa da Rem, é uma mansão cheia de empregados. Eles continuam o papo no jantar e a Rem explica que tudo que tá rolando deve estar conectado de um jeito estranho. Aí a Hitsuka reclama que a polícia não acreditou nela quando ela denunciou, mas o Rem se voluntariou para ajudar em vez disso, já que sempre presta atenção a qualquer um de sua família. Quando o Rem se prepara para sair, a Hitsuka agradece a ele por seus esforços e ajuda, mas o Rem diz que só quer restaurar a ordem na escola. Ele deixa a Hitsuka no quarto e ela é abordada por seu cachorro, que ela pega. Vemos o Rem e a Hitsuka no limousine do Rem. A Hitsuka insistiu em voltar para a casa da Asuna, onde ficaria até lindo voltar de Londres para mantê-la segura. Quando eles chegam lá, é só alegria. Na escola, galera. Todo mundo se reúne para ver o Super Rem chegar de carro. Mas o clima muda quando a Hitsuka também desce do veículo. A galera começa a cochichar, mas a Hitsuka sai correndo, toda sem jeito. Ela encontra a Asuna, que está preocupada, e as duas meninas conversam sobre o que rolou no dia anterior. Depois a Hitsuka conta para a Asuna que ainda não tem notícias da mãe dela, mas o Rem está se esforçando ao máximo para ajudar. Ela pede desculpas por ter chamado o Rem de chato, já que ele está sendo tão legal com ela. Aí as aulas recomeçam, pô. Tudo estava na paz, mas a Hitsuka estava preocupada com a mãe dela. Aí a Asuna chamou ela para ir para a cantina, mas a Hitsuka não quis e preferiu ficar na sala. De repente, chega o mensageiro da Rem e fala que a Rem quer ver a Hitsuka. Aí, a Hitsuka já pensou se era notícia sobre a mãe dela. A Asuna quis ir junto, mas o mensageiro disse que era só a Hitsuka. Ela tranquilizou a Asuna que ia ficar tudo bem. O mensageiro levou a Hitsuka para a biblioteca e ela não viu nada estranho. Aí, minha gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A Hitsuka foi lá para a biblioteca toda faceira, só que o Rem não tava lá, sacou? Mas o resto do grupo tava todo junto, de boa. Aí do nada chega o cachorro do Rem e fica todo amiguinho dela. Aí a Hitsuka tava lá, fazendo carinho no cachorro, quando chega o Yuri, outro do grupo, e dá uma flor pra ela. Eita, o Yuri ainda fala pra ela procurar ele se precisar de ajuda, ao invés de falar com o Rem. Aí a Hitsuka ficou toda sem graça, né? Porque o Yuri tava chegando muito perto. Aí começou a gaguejar, mas aí o Shiki apareceu e deu um chega pra lá no Yuri, chamando ele de pervertido. A Hitsuka até suspirou aliviada, mas aí descobriu que, o Shiki tá agindo mó estranho, né? Quando ele começou a falar, o terceiro membro do conselho, o Magi, chegou chegando, firmeza total. Ele nem ligou e já foi lá, pegou no ombro dela e levantou o queixo, dizendo que ia proteger ela sempre. A Hitsuka ficou bolada com esses caras, pediu pra eles dar um tempo, mas os caras não desistiram e continuaram com as investidas idiotas.
Aí, do nada, aparece a Remy no meio da parada, chamando geral para se ligar. Ela contou para Hitsuka que a polícia descobriu onde tá a mãe dela, saca só. E aí, galera? Então a Hitsuka conseguiu rastrear o celular da mãe dela até um lugar chamado Nagano. O Rem perguntou se ela sabia o que a mãe poderia estar fazendo lá, e a Hitsuka explicou que a casa do seu falecido avô fica em Nagano. O Rem lembrou que o avô dela costumava estudar diabos, vampiros e demônios. Ele se ofereceu para levá-la até Nagano sozinho, e os dois partiram imediatamente. A Hitsuka mandou uma mensagem para a Auna, contando o plano pelo celular. Enquanto o Rem e a Hitsuka saem, a Magi fica se perguntando por que o Rem teve que levar a Hitsuka junto e não ir até a casa sozinho. A Yuri tranquiliza todo mundo, dizendo que o Rem é esperto e que tudo vai dar certo. Ele só tá levando a Hitsuka junto porque acha que ela pode ajudar quando chegarem na casa do avô dela. O Magi tá puto da vida porque o Rem faz o que quer, já que é o herdeiro de uma família poderosa. No caminho para Nagano, o Rem percebe que a Hitsuka ainda não comeu e oferece comida para ela. A Hitsuka tenta recusar de novo, mas o Rem insiste para ela comer. A Hitsuka agradece o Rem pela ajuda de novo e começa a comer. Ela descobre que o cachorro do Rem se chama Rowan e que o Rem odeia cogumelos. Mais tarde, eles chegam num ponto de referência e a Hitsuka avisa. Quando chegaram perto da casa do vô do Hitsuka, estacionaram o carro e seguiram a pé, com o Hitsuka na frente. Caminharam por um tempo até chegarem na propriedade. O Hitsuka ficou chocado ao ver que estava tudo danificado, o portão estava caído e a porta tinha sido arrombada. A Rem avisou o Hitsuka que quem invadiu a casa ainda poderia estar por perto e pediu para ele entrar com cuidado. O Hitsuka ficou arrasado, era igualzinho quando a casa dele foi danificada no primeiro ataque. Ele saiu correndo pelos cômodos procurando pela mãe, mas não encontrou ninguém. Depois de um tempo procurando, eles concluíram que ninguém está em casa, mas a Rem encontra o celular da mãe e devolve para ela. Ela garante para Hitsuka, que está arrasada, que vão encontrar a mãe dela. A Rem sugere que os culpados provavelmente eram os satanistas de antes, que queriam roubar o Grimório. A Hitsuka nunca tinha visto tal Grimório que esses perdedores estavam atrás, e o avô dela tinha tantos livros e arquivos que ela nem saberia dizer qual era o Grimório, se é que existia. Ela lembra de como costumava visitá-lo nas férias com o resto da família e como eles se divertiam juntos. A Rem descobre pelas fotos espalhadas pela casa que o vô tinha 2 filhas, incluindo a mãe da Hitsuka e a irmã dela, que também já morreu. A Hitsuka começa a arrumar os quartos, mas o Rem pede para fazer isso mais tarde. Ele promete que voltará com suas empregadas para terminar o serviço. Porém, eles percebem que a porta foi trancada e estão presos dentro de casa. O Rem pergunta se há outra saída, mas de repente encontra um dos quartos pegando fogo. O Rem começa a apagar o fogo com a cortina e a Hitsuka sai correndo para pegar o extintor. O Rem pede para ela ficar quieta, mas ela não obedece e age por conta própria. Nossa, a Hitsuka correu mais rápido que o som, indo para a cozinha procurar o extintor, quando é pega por um dos bandidos, aqueles intrusos de antes, que tentam impedir ela de chamar a Rem. Graças a Deus, a Rem chega e dá um chute no intruso para salvar a Hitsuka. Ele pede para ela sair do cômodo enquanto encara o intruso. Quando a Hitsuka sai, o intruso põe fogo no lugar e mais gente aparece, incluindo o líder com uma máscara. A Rem começa a controlar as chamas com os poderes dele, fazendo elas ficarem azuis e causando um alvoroço. Para ficar longe dele, ele mexe com as chamas para queimar um dos intrusos e luta contra os outros, avisando para se afastarem da Hitsuka. Mesmo em maior número, os idiotas não são páreo para as habilidades do Rem, que continua transformando eles em pó. O líder deles mascarado escapa de novo. O Rem pega o último intruso e interroga ele sobre o Grimório. Percebe que eles ainda não encontraram o Grimório e transforma o intruso em pó também. A Hitsuka está do lado de fora do prédio, pegando fogo com o motorista do Rem. Ela estava preocupadona com o Rem enquanto as chamas continuavam a ficar mais intensas. Mas aí, o Rem deu um rolê fora de casa ileso, e o Hitsuka NB, todo animado, foi abraçar ele. Chamaram a polícia e os bombeiros para apagar as chamas. O Hitsuka ficou arrasado de ver como as coisas estavam ficando complicadas. Aí o Rem pediu para voltar para casa. A gente percebeu que até o motorista dele tinha a mesma tatuagem na nuca, mas o Hitsuka estava tão distraído que nem viu. Quando chegaram na mansão do Rem, encontraram o Lindo esperando.
O Hitsuka ficou muito feliz de ver o irmão, mas aí, logo de cara, ele percebeu que não tá curtindo muito o Rem, e parece que a mútua não rolou. A tensão cresceu quando os dois ficaram se encarando. Aí o Hitsuka quebrou o gelo apresentando um pro outro, e o Rem e Sam estendeu a mão para cumprimentar. Só que o lindo nem quis saber. Pegou a Hitsuka e saiu de fininho sem falar nada. A Hitsuka se despediu do Rem e o cara continuou lá, sem largar a mão no cumprimento. No dia seguinte, o Rem chegou na biblioteca pé da vida. Entrou arrasando e foi pro lugar dele. Dava pra ver que ele não tinha nem ideia do que estava rolando. Ei, tô ligado que vocês estão querendo saber onde tá o Grimoire, mas calma lá, não precisa sair correndo feito louco. Os outros estavam de bronca, falando que estava lento demais e que era pra acelerar o passo. Mas eu avisei, não adianta se afobar, tem que ir na manha, sacou? Aí do nada a Hitsuka é acordada pelo lindo, que tá de avental e já chamando pra tomar café. Nem adianta reclamar, porque ele já tinha preparado um banquete. E ainda lavou a louça, pô. O lindo pediu pra Hitsuka trocar de roupa, porque ela ia faltar na escola, e ainda deu um toque pra ela se manter longe do Rem Hitsuka. Aí sim, hein? Mano, a Hitsuka ficou toda bolada porque o lindo não curte o Rem, mano. Ela quis saber qual é que é dessa parada, mas o lindo não quis nem saber, só mandou ela ficar longe desse truta e a todo custo, sacou? A Hitsuka tentou argumentar, mas o lindo ignorou total e saiu jogando água benta por todo canto, rezando com a cruz na mão. Aí a Hitsuka ficou de mãos atadas, ligou pro Auna para contar do esquema do lindo. A Auna falou que era melhor a Hitsuka seguir as instruções do lindo por enquanto e prometeu aparecer mais tarde com um lanche massa, só pra dar aquela moral. Essa noite promete, hein? Bro, aí o lindo aparece todo de boa e fala pro Hitsuka que vai sair pra procurar umas paradas sobre a mãe dos dois. Ele promete voltar logo e avisa pro Hitsuka não sair de casa de jeito nenhum até ele voltar. O lindo tá ligado em manter o Hitsuka seguro e descobrir todas as respostas que ele precisa. Aí o Hitsuka fica sozinho no quarto, tentando se convencer de que tá tudo de boa, mesmo com o mundo dele parecendo que vai desmoronar. De repente, ele ouve um barulho de acidente do lado de fora da casa e corre pra ver o que rolou. Mano, a parada é o seguinte. A Hitsuka tava lá de boas, procurando algo, quando do nada aparece o Yuri do lado dela e dá uma flor de presente. A mina ficou surpresa de ver um membro do Grêmio Estudantil na porta da casa dela, e ainda mais quando o Yuri apareceu. Aí o Yuri fala que o Rem estava preocupado porque ela não estava na escola, mas a Hitsuka explica que não pode sair porque o irmão mandou ficar em casa. Ela convida o Yuri para entrar, mas ele vê toda aquela água benta e recusa. O Yuri diz pra Hitsuka que tem informações sobre a mãe dela e a Hitsuka fica toda animada, mano. A menina se apressa para trocar de roupa e sair com ele para a escola. Chegando lá, eles se deparam com um prédio enorme e quando entram, percebem que é uma estufa. De repente, escutam um grupo de pessoas cantando e tocando instrumentos musicais ao longe. Hitsuka continua andando até chegar a uma festa com máscaras, onde vários alunos estão jantando e tocando instrumentos. Quando Yuri aparece, as meninas se juntam a ele com êxtase, mas ele as ignora e leva Hitsuka pela mão até um lugar decorado no centro, onde as fãs sem noção estão. A Hitsuka estava de boa na lagoa quando Yuri resolveu bancar o espertinho e deu em cima dela, querendo dar um beijo. Mas aí, do nada, o colar dela brilhou super forte e quebrou o encanto do Yuri. Aí sim, Hitsuka não perdoou e deu uma baita de uma bofetada nele, que ecoou pela estufa toda. As meninas que eram fãs do Yuri ficaram tipo, what? Com a atitude da Hitsuka. Mano, tô ligado. Quando a galera tava rindo de um jeito esquisito, percebi que todos tinham a mesma tatuagem na nuca. Aí, eles foram chegando perto da Hitsuka. Saca só. Enquanto isso, a Azuna tava na padaria comprando uns lanches antes de ir pra casa da Hitsuka, quando descobriu que tinha uma mensagem de voz. Aí ela descobriu que a Hitsuka tinha saído com o pessoal do conselho estudantil, ficou ligada na parada e saiu correndo da padaria na pressa. Aí, começou uma correria louca, mano. As minas, que estavam tipo hipnotizadas, começaram a correr atrás da Hitsuka. Ela saiu correndo o mais rápido que podia, mas não tinha jeito. De repente, Yuri solta uma magia maluca e aparece um parque de diversões do nada. A Hitsuka fica toda confusa com aquela cena bizarra e logo se esconde, enquanto os capangas continuam correndo atrás dela sem parar. Aí o Yuri estala os dedos e o parque todo fica iluminado e brilhante.
A galera acha a Hitsuka se escondendo e volta a correr atrás dela. A Hitsuka acha uma atração chamada Casa dos Espelhos e entra correndo. Enquanto isso, o Ren percebe que alguém mexeu nas peças do tabuleiro dele e pergunta pros outros quem foi que fez isso. Mano, tá ligado que o Yuri, mesmo responsável, diz que não tem a menor ideia de quem é o culpado, né? Aí o bagulho fica tenso, porque ele saca que foi o Yuri, e logo a galera da máfia chega na Casa dos Espelhos e continua na cola da Hitsuka, mó sem noção. Pegam ela e tentam arrancar o pingente dela, mas aí do nada, as luzes da casa apagam e surge o Yuri, salvando a mina. Ele leva a Hitsuka pra fora da Casa dos Espelhos, escondendo ela das fãs loucas que continuam na perseguição, mó mancada. A Hitsuka pergunta o que tá rolando e por que a Rem sumiu, acusando o Yuri de mentiroso, mas o cara dá uma virada na história. Mano, o Hitsuka descobriu que o Lindo tá guardando mó segredo, tipo que ele é exorcista. A Hitsuka não acredita, mas lembra de umas paradas suspeitas que o Lindo fez. Aí o Yuri chega e fala que tem muita coisa que ela não sabe e oferece contar tudo. Só que o pingente dela fica interferindo, tipo bloqueando o rolê. Aí o Yuri pede pra ela tirar o pingente e a Hitsuka toda atrapalhada tenta tirar. Daí chega a Rem e impede. Ficou aquele climão, os dois querendo sair fora. Mano, quando a Hitsuka se estressa, ela fica boladona e sai correndo. A Rem tenta correr atrás dela, mas a Yuri para ele. Os dois começam a discutir. A Yuri acusa a Rem de perder a cabeça por causa de uma parada que eles chamam de peça de xadrez, e a Rem acusa a Yuri de estar agindo fora de hora. A Yuri acha que o Rem tá com medo dela virar as costas se ela achar o Grimório, mas o Rem ignora a Yuri e sai fora. A Hitsuka continua correndo, morrendo de medo, até que tromba com o Lindo. Ela fica mega feliz de ver o irmão e tenta falar sobre uns caras esquisitos, mas leva o maior susto quando se vira e não vê mais ninguém. Mano, imagina só, a Hitsuka tava no parque de diversões mó lindo, mas tava se sentindo super cansada da hora. Tipo, ela tava tão exausta que começou a ver umas coisas estranhas e decidiu voltar pra casa. Aí a mina ficou se perguntando como o Lindo conseguiu achar ela, saca? Aí lembrou que a Yuri tinha chamado o Lindo de exorcista naquela noite no parque. A Yuri tava lá pensando em como quase tinha a Hitsuka na mão dela e jurou que ia pegar a mina de qualquer jeito, mesmo que isso causasse um estrago sinistro, mano. Aí a Hitsuka teve umas paradas de pesadelo, tipo sendo perseguida por umas figuras misteriosas, vendo a mãe dela machucada e lembrando da ameaça louca do Yuri de destruir ela. Mó tenso, né? Mano, a Hitsuka tava lá toda largada tentando acordar, quando do nada o Lindo chega, abre a cortina e já manda logo a real. Cadê sua roupa suja, colega? Aí a Hitsuka, quase desmaiando de cansaço, tenta levantar, reclamando que tá morta do dia anterior. Mas o Lindo, todo prestativo, jura que tá ali pra ajudar. Aí a Hitsuka lembra de como o Lindo sempre tava lá pra dar uma força, desde que eram crianças. Os dois continuam batendo papo, aí a Hitsuka tenta abrir a janela, mas descobre que o Lindo trancou ela por trás. Quando ela pergunta por quê, o Lindo solta um "é que", para proteger a irmãzinha. Hitsuka pergunta se Lindo é realmente um exorcista, pegando ele de surpresa. Lindo explica que o avô deles costumava estudar lendas e mitos antigos, era o melhor na área e descobriu tantos segredos, alguns dos quais atraíram ataques de criaturas sinistras como vampiros e demônios. Ele conta para Hitsuka que o avô deles foi amaldiçoado e que ele foi reduzido a algo desumano no último ano de sua vida. Lindo diz que o avô deles o havia preparado para proteger a família. Desde que era pequena, o Lindo sempre foi responsa, mano. Ele assumiu a responsa de ser exorcista logo depois que morreu. A Hitsuka ficou bolada quando descobriu que até a mãe dela sabia que o Lindo era exorcista. Ela achou mó doideira a existência de monstros, mas aí lembrou dos atacantes sinistros que apareceram e dos olhos vermelhos do líder deles. O Lindo disse pra Hitsuka que eles pretendiam contar tudo pra ela na noite antes do aniversário de 17 anos dela. A Hitsuka ficou se perguntando por que esses caras não largam o pé da família dela e do Lindo. Mano, tá ligado que os vampiros estão achando que tem um livro mágico, o Grimoire, que dá um poder sinistro pra derrotar os diabos e dominar o mundo todo? E aí, a Hitsuka fica bolada com essa parada e conta pro Lindo que a Yuri também tá ligada nesse Grimoire. O Lindo solta que o Remy, o Magi e o Shiki eram diabos disfarçados de alunos. Véi, é isso mesmo. A Hitsuka não acredita, porque o Remy sempre protegeu ela, tipo, de verdade mesmo. Mas o Lindo insiste.
dizendo que eles estavam de olho nesse Grimoire o tempo todo, sacou? Mano, imagina só. Hitsuka tava lá de boa quando o Lindo saiu, deixando ela sozinha. Aí ela começou a lembrar de umas paradas loucas que aconteceram com os membros do conselho, tipo um parque de diversões que apareceu e sumiu do nada. E olha só, ela ainda tem esperança de que o Remy não vai fazer nada de ruim, só quer proteger ela. E o Lindo, pô, já tá de malas prontas, espalhando água benta pela casa, trancando tudo e cantarolando sobre sei lá o quê. A vibe tá tensa, mas vamos ver no que vai dar. Ele se importa muito com a irmã dele e sempre quis protegê-la desde que eram mais novos. Ele virou um exorcista só pra protegê-la e vai continuar fazendo isso mesmo, que isso lhe custe a vida. Mas aí, quando o Lindo vai embora, a Hitsuka continua fazendo umas decisões sem noção e foge de casa. Ela quer confirmar as palavras do Lindo por conta própria e ver se o cavaleiro de armadura brilhante dela é um diabo. Ela chega na biblioteca e bate na porta. Quando a porta abre, a figura é de um estudante que ela nunca viu antes. Quem é você e se já viu o Rem? O garoto estranho sorri e fecha a porta de novo. Rem chega quase na hora e pergunta o que a Hitsuka quer. Ela admite que ele tem sido realmente útil desde que a mãe dela foi sequestrada, mas quer saber se ele só queria o Grimório para ele e mais nada. O Rem ignora a pergunta e diz que não pode mais ajudar ou ser visto conversando com ela, porque o Lindo não gosta dele. Mais tarde, naquele dia, a Azuna está na aula quando o Rem chega. Quando o Crush chega na escola, todas as meninas ficam em volta dele, mas ele nem liga e vai direto perguntar pela Hitsuka. A Azuna fica chocada ao descobrir que a Hitsuka está na escola e avisa a Rem que não faz ideia de onde ela está. Enquanto isso, o Lindo está numa parada que parece uma igreja, onde recebe um anel de outro exorcista. Quando está saindo, recebe uma mensagem que o deixa assustado. A Hitsuka continua andando pela escola, toda perdida nos seus pensamentos. Ela encontra um grupo de estudantes que dizem que a Rem está procurando por ela, mas não fazem ideia de onde ela está. Ela é demais. Ela recusa a oferta de sair com eles e é confrontada por Rem logo depois. Ela percebe que Rem está agindo estranho, mas ele a leva embora. Lindo chega na escola da Hitsuka para encontrar a Auna, e ela diz que não tem informações sobre onde a Hitsuka está. Eles se separam para procurar a Hitsuka, e Lindo usa um feitiço para descobrir onde ela está. O bastão que ele encanta aponta para uma certa direção, e descobrimos que o Rem ainda está na biblioteca. O impostor leva a Hitsuka para um lugar deserto, e a Hitsuka se prepara para perguntar ao Rem. Mano, imagina só, a Yamina tá lá, de boas. Aí do nada ela percebe que o Rem tá agindo estranho, tipo, total fora da casinha, e ela escuta o Lindo chamando o nome dela, e a mina fica bolada, né? Aí ela tenta fugir, mas mano do céu, tá cercada de um monte de doppelgangers do Rem. Os caras vão chegando cada vez mais perto, e aí a Hitsuka grita desesperada. De repente, o Lindo aparece e dá um chute num dos doppelgangers, joga pra longe e fala que ela tá segura com ele ali, pô. Aí a gente descobre que o Shiki é o culpado de tudo, mano. Que loucura, hein? Mano, imagina a cena. Os doppelgangers atacando o Lindo e ele, mó corajoso, protegendo a Hitsuka com o corpo. Os caras continuam batendo nele até machucar o cara. E a Hitsuka ali, tipo, sem saber o que fazer. Mas aí, do nada, o pingente dela começa a brilhar muito forte até que se parte. Aí o Lindo, sem saída, usa seus poderes nos humanos e vira pra cima dos doppelgangers. Ele faz uma reza, uns sinais com a cruz, tipo um exorcista raiz, e manda ver nos feitiços. Não é o John Constantine, mas o cara manda bem. Os doppelgangers ficam no chão, nocauteados e voltam ao normal. Que loucura, né? A batalha foi intensa, mas o Lindo se saiu bem no final. Mano, imagina só, os alunos com as mesmas tatuas no pescoço, e aí aparece o Rem de verdade. Mas o Lindo avisa pra ele ficar longe. Enquanto isso, o Shiki fica todo feliz com o que conseguiu. Quando ele volta para a biblioteca, aí o Rem o encara e pergunta onde ele estava, mas o Shiki ignora e volta para a biblioteca. Aí a Hitsuka ajuda o Lindo com os machucados dele, e quando chegam em casa, ela agradece o Lindo por ter salvado ela de novo. E o Lindo avisa para ela ficar longe dos alunos do conselho, que agora ela consegue identificar como demônios com certeza. Que loucura, né? Mano, a Hitsuka tá toda determinada que quer ver com os próprios olhos, e já tá ligada para voltar para a escola no dia seguinte. Lindo saca que não tem muito o que fazer e decide dar um anel para ela, prometendo que o anel vai protegê-la como o pingente fazia.
Ele também solta que vai começar a frequentar a escola da Hitsuka a partir de agora, e essa notícia quase dá um treco nela. Enquanto isso, o Remy continua bolando seus planos para conseguir o Grimório antes de todo mundo e fica se perguntando por que a Hitsuka ainda confia nele. Quando ela percebe que não deve mais confiar nele, o Lindo parte para cima de um grupo de vampiros. Eita! Mano, o líder dos vampiros, conhecido como Máscara, tá lá de cima só na espreita, puto da vida com o Lindo por estragar os planos dos caras. No dia seguinte, o buzz total tava em volta do Lindo, o aluno novo irado que veio da Inglaterra. A Hitsuka ainda tava de cara que o irmão dela tinha escolhido estudar na mesma escola que ela. Quando o Lindo chega perto da Hitsuka, os outros alunos já chegando querendo saber qual é da parada dos dois. Ela logo explica que são irmãos e só. A Hitsuka não tira da cabeça o aviso do Lindo e o anel, quando do nada, o Magi arrebenta a porta da sala. Mano, imagina a cena. O Magi chutou uma bola tão forte que todo mundo na sala se assustou. Aí a professora chamou a atenção dele, mas ele nem ligou e foi direto até a Hitsuka. Pegou ela no colo e saiu da sala. A Azuna tentou parar, mas ele pulou pela janela com a Hitsuka, mano. A galera toda e a Azuna ficaram lá, olhando pela janela, tipo, o que tá acontecendo? Aí o Magi estalou os dedos e rolou uma parada muito louca. A Azuna virou e parece que não lembrava de nada, mano. Tipo, o Magi sumiu da sala e só a Azuna lembrava do que rolou. Que doideira, né? Mano, saca só essa treta que rolou. Lindo chega na aula mais tarde e a Hitsuka não tá na biblioteca. Tipo, sumiu do mapa, sacou? Aí a Yuri reclama pro Shiki e pro Rem sobre o Lindo estar na escola. O Shiki tem a ideia de dar umas investigadas nele pra descobrir onde tá o Grimório. Mas aí o Rem fala que o Lindo tem o apoio da Sociedade dos Exorcistas inteira, mano. Ele pede pra galera ter paciência e que tem uns planos pra conseguir o que quer da Hitsuka. Mas de boa. Na moral, quando o Lindo chega na mesa dele, ele percebe que a peça que representa o mago tá fora do lugar. Mó doideira. Ei, saca só essa história. Hitsu e Hitsuka estavam lá no alto de um mastro gigante, quando do nada, Hitsu começa a zoar a Hitsuka, falando que ela tava com medo de altura. Aí o Hitsu se joga do mastro, mas pá, ele aparece lá de novo. E aí ele fala pro Hitsuka que os dois são uns diabinhos, que não têm medo das coisas normais que assustam os humanos comuns. Ele assusta a Hitsuka com uma forma sinistra e pede pra ela falar onde tá o Grimório se quiser continuar vivendo. A Hitsuka fica mega assustada e diz que não sabe onde tá o Grimório. E do nada, luz brilhante sai do anel e clareia tudo. Mano, o M tá puto da vida com o Lindo, saca só. Ele resolve mudar de tática, pega a Hitsuka e num estalar de dedos cria um portal que rasga o tecido da realidade, meu. Os dois entram nessa loucura de portal e o M começa a cantar, tipo um karaokê doido, e vão pulando de um lugar pro outro. Quando finalmente chegam em outro lugar, adivinha só? A Hitsuka tá com uma roupa nova, mó estilosa. Aí o M leva ela pra comer, mas fica de mimimi dizendo que a comida humana é uma desgraça. Af. E no meio disso tudo, ele conta pra Hitsuka que os diabos são conhecidos por... Mano, o lance é o seguinte. O Magi tava contando lorota de que só queria conquistar o coração da Hitsuka com seu charme e força. Mas quando ele se aproximou demais, a Hitsuka correu pro banheiro. Só que, em vez disso, ela saiu correndo e foi parar num beco. Tentou achar uma saída, mas deu de cara com um bando de caras sinistros. Aí ela foi se afastando de boa. Aí o Magi apareceu e deu uma bronca nela por ter fugido. Os malucos aí queriam roubar os dois. Mas o Magi ficou todo empolgado, querendo alguém pra descer a porrada. Aí os caras atacaram e o Meiji partiu pra cima, nocauteando todo mundo com um soco só. Que loucura. Quando a Hitsuka foge imediatamente, o mago fica furioso e suga a alma dos bandidos. Hitsuka continua correndo e se assusta quando o Rem aparece para salvá-la. O Rem leva a Hitsuka para seu helicóptero particular para levá-la para casa. No entanto, a Hitsuka está cheia de perguntas e sentimentos mistos. Ela pergunta ao Rem como ele sabia onde ela estava e por que ele está tão preocupado com ela. Ela pergunta se ele está sendo legal, só porque é um diabo, e ela é a chave para o Grimório que lhe daria poder supremo. O Rem admite que é verdade e que ele não tem outra opção a não ser. Ei, saca só. O Hitsuka tava lá de boa, tranquilão, quando de repente rolou uma parada tipo assim. Ele tava querendo um poderzão irado, aí veio o Rem e fez umas coisas esquisitas nele, mó mancada. Daí o Hitsuka ficou pistola e mandou a real pro Rem, tipo, tá maluco, mano.
Aí do nada chega o Magi e dá um trato no Ren com um raio, enquanto pega o Hitsuka e dá no pé. O Ren tentou botar moral, falou pro Magi parar com a palhaçada e largar o Hitsuka. Mas o Magi só quis saber de atacar o Remy de novo e caiu fora num portal. O Remy jurou que ia resgatar o Hitsuka do Magi, mó determinação, saca? Mas aí o Magi percebeu que o Hitsuka tava na bad, mó deprê, e ficou na dúvida do motivo. Tipo, que confusão, né? A galera tá toda louca nessa história. Mano, o Rem é um maluco. Ele leva a mina pra praia pra ver o pôr do sol, mas aí a mina começa a chorar e ele fica todo confuso. Aí, pá, ela deixa o Hitsuka cair na água e aí é que o bicho pega. O Magi chega voando e salva a mina, tirando ela da água rapidão. Só que aí, quando o Magi tenta teleportar de volta pra escola, ele cai num esquema do Lindo, que tava esperando de boa. O Lindo fica pé da vida quando vê a mina toda molhada e suja e começa a dar bronca no Magi, chamando ele de burro e tal. E o Magi, ao invés de ficar de boa, continua provocando o Lindo, sem noção. Mano, aí o Magi, de repente, fica com a cara toda estranha, os olhos vermelhos, e aí começa a sair um vento super forte dele, tipo uma tempestade. O mago sai fora, deixa a Hitsuka de lado e vai pra cima do Lindo, flutuando e se preparando pra soltar um raio. Mas o Lindo manda ele voando com outro vento poderoso. O Magi volta e continua atacando, e o Lindo se defendendo com magias próprias. Aí a Hitsuka liga os pontos e saca que o Lindo tá numa luta interna, tentando controlar um poder sinistro dentro dele, e ela se sente mal pra caramba por ter causado tanta dor a ele. O mago estava quase soltando um raio poderoso para acabar com a luta, quando o Lindo prepara um feitiço ainda mais forte. Aí, na hora do ataque, a Hitsuka chata se mete no meio e pede para parar. Não sei porquê, mas os dois cancelam os feitiços para manter essa garota chata viva. O Lindo corre até a Hitsuka para garantir que ela está segura, e o mago vai embora na hora. Ele pede desculpas por não ter conseguido protegê-la e promete fazer melhor na próxima. A Hitsuka garante que está bem e que o mago não conseguiu machucá-la por causa do anel sagrado. O mago chega. Aí, galera, vou contar uma história massa que aconteceu. O meu amigo estava na biblioteca relembrando o dia que passou com a Hitsuka. Ele estava curtindo muito a companhia dela e estava na esperança de conseguir chamar ela para sair de novo. De repente, aparece o Shiki tirando onda, zoando ele por estar ficando soft e confortável com a Hitsuka, que na real é só um peãozinho deles. O Shiki, se achando, fala que agora é a vez dele de tentar conquistar a Hitsuka e promete que vai conseguir pegar o Grimório. No outro dia de aula, a Azuna tá lá conversando com a Hitsuka e ela conta que o Lindo não ia estar na escola porque ele tinha uns negócios para resolver. Treta, né? Mas bora ver o que vai rolar nessa história. Caramba, mas ele é muito legal. Ele fez um lanchão pro Hitsuka. A Azuna lembrou que o aniversário dela tá chegando e eles ficaram pensando na festinha. Aí a Hitsuka viu um pombo preso no corredor e soltou ele pela janela. Quando ela encontrou o Remy, lembrou das coisas ruins que ele disse, mas ele nem parou para conversar, só passou reto. O Remy chegou na biblioteca e avisou todo mundo para parar de agir fora da casinha. A Yuri reclamou que o Remy estava sendo muito diplomático e não tinha boas ideias. Mano, o mago deu o papo reto de que os vampiros também estão de olho no Grimoire e que a gente tem que chegar lá antes deles de qualquer jeito. Daí o Rem ficou mó sério e mandou todo mundo não chegar perto do Hitsuka sem autorização dele. O Shiki zoou todo mundo, falando que são egoístas e não se entendem. Descobrimos que o Shiki é diferente dos outros porque ele tem asa e os outros não têm. Aí o Shiki foi brincar com o Rowan, mas o cachorro começou a latir. O Shiki ficou puto com os outros e saiu da biblioteca pistola. Mais tarde naquele dia, o Hitsuka: "Ei, galera, sabe o que rolou hoje na escola?" A Hitsuka tava lá fora quando viu o Shiki arrancando as flores do jardim. Mano, ele tava furioso. Aí a Hitsuka tentou parar ele, mas o cara nem ligou e empurrou ela. Aí ela se machucou num espinho. Que chato, né? Aí quando a Hitsuka viu que era o Shiki, ela falou que não ia deixar ninguém estragar as flores lindas. O Shiki pediu desculpas e os dois foram lavar as mãos e tirar os espinhos. A Hitsuka pediu pro Shiki ter cuidado para tirar todos os espinhos da mão dele, que estava toda machucada, mas o Shiki, todo doidão, disse que ia adorar se continuar. Os lances ainda estão nas mãos dele, mas aí o Hitsuka o repreende por se machucar, e isso impressiona o Shiki. Ele abraça o Hitsuka e explica que os outros são chatos com ele,
porque ele não é um diabinho como eles. Ele é um anjo caído, e isso o separa dos outros, que são frios com ele sem motivo. Ele fica feliz que o Hitsuka é legal e até se preocupa com ele. O Shiki conta para o Hitsuka que talvez saiba onde está a mãe dela e tenta levá-la embora. Mas aí nossa garota usa o cérebro novinho em folha pela primeira vez e hesita. Ela lembra dos encontros com o resto da galera. Mano, os membros do conselho têm sido só treta e confusão até agora, mas o Shiki jura pra Hitsuka que ele não é igual aos outros e pede pra ela confiar nele. A sorte é que o Aswan chega na hora certa e o Shiki sugere que a Azuna pode ir com eles se a Hitsuka não confiar nele. Aí a Hitsuka concorda em seguir o Shiki, mesmo com as reclamações da Azuna. Ela não tá nem aí se o Shiki é confiável ou não, só quer seguir qualquer pista que leve até a mãe dela. A Azuna percebe que a Hitsuka já decidiu e resolve acompanhar ela. Os caras são levados por um beco pelo Shiki, enquanto o Lindo está com a Sociedade dos Exorcistas e conversando com seus superiores. Eles reclamam que as atividades dos seres sômbrios têm sido mais intensas do que o habitual ultimamente, e eles se perguntam se é por causa do Grimório. Eles também pedem para Lindo parar de mexer com a energia sinistra dentro dele, pois é um chamado do lado sombrio. Pedem para Lindo sempre relatar o que ele souber sobre o Grimório o mais rápido possível. Shiki e as meninas chegam ao museu, e as meninas ficam chocadas que tenham um museu tão perto da escola delas. Azuna ataca Shiki por contar mentiras. Mano, a parada é o seguinte: Shiki tá levando eles pra outro lugar, mas aí a Hitsuka percebe que tá rolando algo estranho. Ela começa a explorar o lugar e saca que o museu é tipo um labirinto, mó louco. Aí ela escuta uma voz que fala que é um labirinto de memórias e que tem algo muito importante pra ela ver. A Hitsuka continua explorando até que dá de cara com um quadro sinistro, mano. Mó assustador. Ela fica super vidrada no quadro e vai chegando mais perto. Toda hipnotizada. E aí descobrimos que o Remy e a galera tão com o capanga rastreando a parada. Mano, a localização da mãe da Hitsuka foi descoberta, tá ligado? Eles acharam ela num prédio, mas aí foram atacados por vampiros, sacou? Logo depois, a Hitsuka aparece numa sala, mas não é uma sala qualquer. É uma sala dentro de uma pintura. Nessa sala, ela encontra a tia Marta do lado de fora com o crush dela, e ainda escuta o pessoal desejando feliz aniversário pra ela na sala ao lado. Só que quando ela vai lá conferir, tá tudo escuro, mó sinistro. Aí ela acha outra sala e escuta um papo sobre o Lindo. Daí ela olha e vê o Lindo deitado do lado da tia Marta. Na próxima sala, ela encontra o avô dela dando instruções pro Lindo sobre proteger o Grimório dos capetas, mano. Aí, a cena muda rapidão e ela dá de cara com uma figura estranha fazendo sinalzinho pra ela. A mina fica assustada e se afasta do estranho. Pá! De repente, ela tá de volta no museu com o estranho sinistro dentro de uma pintura. O esquisito do Shiki do nada vem e abraça ela por trás e explica que todas aquelas paradas eram coisas que a Hitsuka já tinha visto antes, mas tinha esquecido. Saca só? A Hitsuka sai correndo dele e manda voltar pra casa. Mas o Shiki nem liga e começa com uns rituais de canto mó patéticos, igual os outros. Quando a música acaba, a Hitsuka volta ao normal e volta a si. Mano, Shiki tenta dar um empurrãozinho em Hitsuka, mas ela não tá pra brincadeira, viu? Ela fica paralisada, sem conseguir se mexer, enquanto Shiki ameaça levar o Grimório a todo custo e até matar ela. Mas calma aí, Azuna chega destruidora, joga umas gotas de água benta no Shiki e manda ele longe. Ela lança uns feitiços pro Shiki e Hitsuka fica tipo chocada e grata ao mesmo tempo. Só que o Shiki dá um jeito de se livrar dos feitiços. E aí, pá, ele revela asas e solta a bomba. Ele é um anjo. Ele fala pra Azuna que é praticamente impossível um exorcista derrotá-lo. Tá pegando fogo essa história, hein? Mano, a Hitsuka, que tava meio na lua, parou de fugir e começou a discutir com a Azuna por ela ter contado umas mentiras e ter ficado amiga dela, mesmo sendo exorcista, sacou? Aí ela descobriu que o Lindo sabia da identidade secreta da Azuna e que ela era a única no escuro, no meio de uma treta entre demônios, anjos, vampiros e exorcistas para controlar o poder do Grimório. A parada tava tensa. De repente, o Shiki chega atacando com os ventos violentos que separaram as duas. Ele bateu asas e mandou uma sequência de espinhos na direção da Azuna. Mas ela, ligeira, conjurou um escudo com a mão e se protegeu. Aí o circo tava armado, meu. O telefone toca, mas falha quando o espinho perfura direto e machuca ela feio.
A inútil, boba e absoluta dor no coração só pode assistir enquanto a Shiki pisa na Asuna e ameaça causar ainda mais estragos. Mas aí a Hitsuka entra no meio e protege a Asuna. Ela pede para Shiki parar de machucar a sua amiga e assim o doido concorda. Eles aparecem na escola num piscar de olhos e todos os machucados da Asuna desaparecem. A Hitsuka pergunta se ele sabe onde está a mãe dela, mas ele não dá bola. Tá ligado quando você tá lá de boa, e aí vem alguém e te para do nada. Foi mais ou menos isso que rolou com o Hitsuka. Ele tava de boa, querendo sair de fininho, aí aparece a Remy do nada, mó curiosa, querendo saber um monte de coisa sobre os motivos dele e a mãe dela. Mas a Remy não deixa ele sair sem responder. Saca só. Depois a Remy vai falar com o pai dela, e a voz do cara vem de tudo quanto é canto, mó doido. Ele dá uma bronca na Remy, falando que ela tá vacilando na missão de pegar o Grimório. E ainda fala que ela tá querendo trair a família Arlong porque tá afim dos humanos. A Remy nega com todas as forças, mas aí aparece um olho sinistro e joga ela na parede com uma força braba. Imagina só a confusão que tá rolando, mano. A Remy tentando se explicar, o pai dela pistola. Essa história tá só começando e pelo jeito vai ter muita emoção pela frente. Mano, a força tá segurando ele no ar e o pai dele avisa que ele vai morrer se não achar o Grimório. Enquanto isso, os outros estão ouvindo tudo que rola, tipo a dimensão tá ali do lado, só atrás de uma cortina. Eles ficam discutindo o quanto essa parada deve ser assustadora, e o Shiki até zoa o Remy, mano. Ele lembra que todos têm segundas intenções de pegar o Grimório pra ele se der, sacou? Aí o Magi sugere que é uma boa hora de dar o fora, já que o Remy tá preso nos problemas com o pai dele. Só que o Shiki some antes que o Remy e a Yuri possam reagir. Aí sobra pro Rowan, o coitado. Mano, imagina só. A cena é a seguinte, a biblioteca tá lá, de boa, e do nada, um bichinho de pelúcia velhinho sai de trás da cortina, toda cansada, tipo, se arrastando. Aí a Rowan dá um pulo e vê uma luz brilhante. Enquanto isso, a Asuna e a Hitsuka estão lá no shopping, de boas, e a Asuna fica de olho na Hitsuka, falando pra ela não se afastar muito. A Hitsuka, toda confiante, fala que tá suave, mas a Asuna insiste pra elas ficarem juntas. Elas continuam olhando as prateleiras até que terminam, e a Asuna vai pro caixa. De repente, a Hitsuka vê o Rowan no meio dos bichinhos de pelúcia e ele late pra ela. Que loucura, né, Morris? E aí, galera? Então a Hitsuka, que é uma garota super curiosa, resolveu seguir um cachorro que ela encontrou no shopping, né? Ela disse pra Asuna que ia voltar, mas ficou de olho no doguinho. Aí o cachorro levou ela até um arbusto, se escondeu lá e adivinha quem tava lá? O Rowan. Cara, ela pegou o cachorro, viu que era o Rowan mesmo e começou a brincar com ele. Só que do nada, o cachorro virou um cara que ela já tinha visto na escola. Ele se apresentou como Rowan e lembrou a Hitsuka que ela já tinha visto ele na forma humana uma vez. A Hitsuka ficou assustada e deu um empurrãozinho no Rowan. Sinistro, né? A Asuna tá lá toda ansiosa atendendo o telefone, quando do nada o Rowan aparece e impede ela de atender. Ele promete contar pra ela sobre o Grimório Proibido. Aí a Hitsuka fica se perguntando se ele também é um diabo, mas o Rowan explica que na verdade ele é só o Cérbero, o cão de guarda do inferno, que serve ao Maxis, o rei caído do inferno. Ele abre um portal e oferece pra Hitsuka a escolha de ir com ele descobrir a verdade sobre o Grimório. A nossa garota meio zonza aceita a proposta do Rowan e nem fica sabendo que a Asuna ficou preocupada quando a ligação terminou. Bro, imagina só. Shiki chega do nada, descendo do céu como se fosse um anjo, e pede pra Asuna escondê-lo. Aí, do nada, aparecem o Mago e a Yuri, e o Mago, puto da vida, soca um poste que cai em direção a Asuna e Shiki. Mas a Yuri, toda incrível, para o poste com seu chicote e joga longe. Daí o Shiki, se achando esperto, fala que só estava levando eles até a Asuna porque ela saberia onde está o Hitsuka. Asuna toda apavorada, cercada pelos três. Enquanto isso, o Rema acorda na biblioteca vazia e saca que tem algo estranho rolando, mas não tem certeza. Loucura, né? Continua guiando a Hitsuka por um lugar bem estranho. Aí, várias portas aparecem nas paredes assim que o Rowan passa por elas. A Hitsuka não para de perguntar um montão de coisas, mas o Rowan finge que não escuta e pede para ela andar mais rápido. Só que a Hitsuka não quer seguir em frente se o Rowan não contar o que é o tal Grimório. Quando o Rowan percebe que a Hitsuka tá falando sério, ele explica que o Maxi está meio fraquinho e precisa do Grimório para recuperar o poder.
Só que a Hitsuka pensa errado, que o tal Grimório tem um truque pra dar superpoderes. Pô, a parada é o seguinte, mano. O Rowan tava falando que o tal Grimório é um trem super poderoso, sacou? Tipo, quem pega ele fica com poder absurdo. Só que aí o Rowan começa a pirar, fica todo estranho e sensível, mó doideira. Aí a Hitsuka, muito braba, manda ele sair voando com o poder que ela tem no anel dela. O Rowan solta a bomba que o Grimoire tá dentro da Hitsuka, mano, e que ela é o mega poder que todo mundo quer ter. Quem tiver a Hitsuka pode dominar o mundo todo por causa desse poderzão que tá nela, saca só? Ele sugere que a Hitsuka se entregue pro mestre dele e que a família dela seria poupada. E aí, será que ela vai encarar essa parada? Quando Hitsuka começa a dominar o mundo, ela fica tipo, what? E não acredita muito. Rowan, todo espertinho, fala umas coisas que parecem boas demais pra ser verdade. Ele age como os outros bobões, soltando um som que parece até cena de filme indiano. Daí ele solta que o único desejo dele é servir ao mestre e que Hitsuka é a chave de tudo. Azuna tá se virando nos 30 pra enfrentar os diabos sozinha. Aí eles pedem pra ela se render e entregar onde está Hitsuka. Sorte que o Lindo aparece, pronto pra dar um chega pra lá nos diabos. Mas os covardes evitam a briga e somem antes que ele possa fazer alguma coisa. Quando ele chega, ele cuida da Auna cansada e pergunta sobre o paradeiro da Hitsuka. Mas logo descobre que a Hitsuka não foi para casa como havia prometido. A Rem descobre que o Rowan está manipulando a Hitsuka e se aproxima para impedi-los. Enquanto isso, o Rowan promete para Hitsuka que se ela deixar ele remover o poder do Grimório do corpo dela na noite anterior ao aniversário dela, então ela poderá fazer o que quiser e sua família estará segura. Ele cria um portal para um quarto e pede para Hitsuka ficar lá com a garantia de que estará segura até a hora certa. Pra caramba, galera, o Rowan tava querendo dar um up no seu poder com o Grimório, daí pediu pra Hitsuka tirar o anel. Quase que ela tira, mas a Rem chega chegando, mano. Ela botou o Rowan na parede por ter traído o conselho pro antigo mestre Maxis. A Rem parte pra cima do Rowan, mas o cara é ágil, segura a Hitsuka de refém. A Hitsuka fica toda assustada e solta o poder do anel, fazendo o Rowan cair no chão. Aí o Lindo chega na hora e vê a Hitsuka machucada, achando que foi a Rem que fez isso. O cara fica pistola e parte pra cima da Rem. A Hitsuka entra no meio dos dois pra parar a confusão. Que treta, hein? Mano, o Lindo tava atacando todo bravão, mas aí ele ficou coberto de uma energia sinistra e mandou a Hitsuka voando. Ele tava prestes a dar um golpe com suas garras na Rem, mas a Hitsuka se meteu de novo e acabou machucando o rosto dela. O Lindo, todo descontrolado, continuou lutando contra a Rem, até que ela lembrou ele de que estava machucando a Hitsuka. Aí o Lindo caiu na real, ficou mó triste pelo estrago que fez na Hitsuka. A Rem sumiu na hora e todos voltaram para fora do shopping. O Rowan estava lá escondido, prometendo tentar de novo até liberar o Maxis naquela noite. Mano, o Lindo pediu desculpas pra Hitsuka por ter machucado ela naquele surto de raiva. Mas ela perdoou ele, sacou? Ela queria saber a real, a verdade. E o Lindo contou que usaram um amuleto para esconder o cheiro do Grimório, mas falhou um ano atrás, quando a Hitsuka perdeu o controle. A parada é que o cheiro foi liberado por um instante, e os diabos e vampiros perceberam que ela tinha e estavam planejando atacar desde então. A Hitsuka ficou arrasada porque achou que tudo era culpa dela. Pediu para tirar o Grimório de vez, mas o Lindo disse que ela ia morrer se isso acontecesse. Mano, a parada do Grimório é que ele tira poder do corpo dela, sacou? E aí, o cara promete proteger ela até que o perigo passe. Naquela noite, Hitsuka estava perdida nos pensamentos, pensando em como todo mundo continua escondendo coisas dela. Enquanto isso, o Remy tá bolando outro plano para alcançar os objetivos dele. A preparação para o festival da escola já tá rolando e Hitsuka tenta participar desse rolê todo, preocupada com tudo que tá acontecendo nos últimos dias. Antes de ela sair pro festival, o Lindo abençoa a Hitsuka e joga uns feitiços nela, pedindo também para ela ser. Mano, quando a Azuna chegar, é melhor tu ficar de olho e não chegar perto de estranhos, sacou? Aí o Lindo se junta com eles para ir para a escola e avisa que a Hitsuka não pode se afastar dele ou da Auna durante o festival. A Hitsuka promete que vai ficar de boa e longe de desconhecidos. Chegando num parque irado montado na frente da escola, o Azuna fala que a dança à noite vai ser ainda mais top. Enquanto isso, o Shiki tá lá na biblioteca procurando o Rowan feito um doido,
e os outros ficam zoando ele. O Magi solta que tanto faz se o cachorro voltar ou não, e a Yuri também fica na dela. Mano, imagina só a parada. O Remy chega de boas e conta tudo sobre a traição do Rowan, e ainda que ele tentou dar um rolê de sequestro com a Hitsuka e pegar o poder do Grimório. A galera fica de cara que o Rowan tava de olho nesse Grimório pra mostrar pro Max. Mas ainda bem que o Max não vai voltar pra atacar o terror, né? Aí o Rem solta a notícia de que sabe onde tá o Grimório, em Viena, onde o avô da Hitsuka escondeu. Ele garante que a rapaziada dele já tá a caminho pra buscar e que logo logo vai tá tudo resolvido. Que alívio, hein? Ei, galera, imagina só, os caras tão quase dominando os reinos de novo, mas a gente não pode deixar isso acontecer, sacou? A Shiki teve uma ideia de roubar o Grimório do pessoal do Ren, mas a Magi e o Yuri pediram pra ele ficar de bico calado, porque se alguém descobrir, ferrou. Enquanto isso, o Ren descobriu que o Grimório tá dentro do corpo do Hitsuka, e se tirarem de lá, ela morre. Tenso, né? Aí a Azuna e o Hitsuka tão vendendo panquecas na feira, quando de repente o Lindo aparece de fininho entre as barracas, de olho na Hitsuka. A Azuna foi lá dar um toque no Lindo pra ele não ser muito esquisito, mas aí aconteceu outra coisa. E aí, será que vai dar ruim nessa história toda? Aguardem os próximos capítulos, porque essa treta promete. E aí, galera, saca só, a Hitsuka tava de boas quando chegou um colega avisando que tinha alguém querendo falar com ela. Aí, essa pessoa levou a Hitsuka pra um lugar mais reservado e pá, era o Yuri. Ele ofereceu uma flor e convidou a Hitsuka para ser seu par no baile que ia rolar mais tarde. Só que a Hitsuka ainda estava na defensiva com o Yuri e deu um chega pra lá nele. Mas aí o Yuri pediu desculpas pelos vacilos anteriores e contou que descobriram que ela não estava com o Grimório mesmo. Aí aparece o Meiji. Daí Meiji chega botando pressão no Yuri e pedindo a Hitsuka para ser o par dele no baile. Aí a Hitsuka descobre que a Remy tinha contado pros outros que o Grimório tava em Viena e que ela é... Mano, a Azuna e o Hitsuka estavam lá de boas quando aparece o Magi, o Yuri e a Shiki querendo treta. Aí a Azuna joga uma água benta neles e o Lindo tenta lançar um feitiço, mas as outras meninas chegam e levam os caras embora. O Hitsuka conta que a Rem mentiu e a Azuna diz que é só pra despistar a galera. Depois, eles chegam numa festa e recebem um copo de champanhe. Aí começam a contar o que aconteceu. Ei, pessoal, se liga nessa história maneira que rolou. Tinha um baile top zero rolando e um dos copos tinha uma coroa dentro. Quem achasse a coroa seria coroado rei e rainha da festa. Demais, né? Aí a Hitsuka tomou seu champanhe de boa e pá, encontrou a coroa lá no fundo do copo. Que sorte, hein? Os Devils, é claro, correram para pegar suas bebidas, na esperança de achar a coroa também. Mas só a Auna ficou toda feliz porque nenhum deles achou nada. Aí chega o Rem, causando aquele alvoroço, pega seu champanhe, dá um golão e, surpresa, a coroa aparece lá no fundo. A galera toda pira, grita e se junta em volta dele. Imagina só, o Rem e a Hitsuka foram coroados rei e rainha da festa, dançaram juntos a noite toda e todo mundo aplaudindo. Que máximo, né? Foi uma festa da hora, com direito à coroação e tudo mais. Quem sabe na próxima você também não encontra uma coroa escondida por aí, né? Antes de Lindo pedir para Hitsuka trocar de lugar com outra pessoa, os dois se sentam e a Rem garante para Hitsuka que tudo foi uma coincidência e que não usou magia para manipular os resultados. Lindo, Azuna e o resto dos Devils encaram com raiva, mas Azuna garante para Lindo que nenhum deles ousaria atacar Hitsuka com todos os alunos olhando. Na hora de dançar, Hitsuka hesita porque não sabe dançar, mas a Rem pede para ela simplesmente seguir seu ritmo. Os dois começam a dançar e Hitsuka desabafa com a Rem sobre tudo o que aconteceu. Mano, antes de mais nada, a mina tá ligada no valor do Rem, sempre dando aquela força, mesmo sem querer receber crédito. A parada é que o anime tá meio perdido, parecendo um filme indiano, saca? Aí os dois começam a cantar no musical baratinho. A música é tipo sobre os sentimentos deles. A música acaba com um olhar meio estranho entre os dois e vários fogos de artifício que chamam a atenção dos outros alunos. Yuri e os outros finalmente entendem porque o Rem estava protegendo a Hitsuka da influência deles. O Lindo, por outro lado, tá pistola porque não pode fazer nada. O Rem sai naquele clima de constrangimento, e é isso aí. Então a Hitsuka, no caminho para casa, continuou a pensar sobre o que aconteceu e o que poderia significar.
A vibe tava tensa, porque nem o Lindo nem a Auna queriam falar sobre a química entre a Hitsuka, que estava desmaiada, e o diabo. De repente foram atacados por vampiros que queriam saber onde estava o Grimório. Ficaram cercados pelos vampiros e o Lindo pediu para a Auna proteger a Hitsuka. Aí rolou uma treta, porque a Auna espantou os vampiros com sua magia. O Lindo partiu pro ataque e usou um ataque bem abrangente. Mano, para tudo. Aqui tem uma parada sinistra rolando. O Lindo se viu cercado por um monte de vampiros, e quanto mais ele lutava, mais apareciam. Aí pá, a energia sinistra começou a mirar nele. Seus olhos ficaram vermelhos que nem sangue, as unhas viraram garras e ele partiu para cima dos vampiros com uns golpes rápidos que nem raio. Aí o chefão dos vampiros pegou a Hitsuka de refém, mas a Azuna não deixou barato, cortou a cara dele. Só que o vampirão ficou pé da vida e deu uma facada no peito da Azuna antes que ela pudesse reagir. Que loucura, mano. Que adrenalina. Mano, a parada é séria. A Auna tava lá de boa. Aí o cara meteu o ferro nela e ela caiu, tipo na lona, sem vida. Mó tristeza. Daí, a Hitsuka ficou boladona, gritou e soltou um flash tão forte que iluminou tudo, destruindo todos os vampiros que estavam por perto. Os diabos da cidade sentiram a força do Grimório de novo, e o anel sagrado da Hitsuka se quebrou em 1000 pedaços. Ela segurou a Auna nos braços enquanto ela morria. Mó choro, mó tristeza. Só que o líder dos vampiros estava lá todo feliz, porque finalmente tinham encontrado o Grimório. Saca só! Ah, mano, a parada é o seguinte. Hitsuka tava com um negócio sinistro dentro dela, tipo um poder do mal, e prometeu voltar para pegar esse poder do mal quando tivesse chance. Aí, a luz que estava envolvendo ela foi diminuindo e ela caiu de cansaço. Mas aí, o Lindo chegou na hora certa e a pegou no colo. Ele deu um jeito de esconder o cheiro desse poder do mal que estava nela e deu uma última olhada na Auna antes de sair com a Hitsuka desmaiada. Aí, um tempinho depois, 3 cachorros estranhos apareceram e se transformaram nos membros do conselho. O Yuri explicou que a Hitsuka devia ter sido... Mano, a galera toda se enganou achando que o Grimório era um livro, mas na real, ele é a própria mago. Tô pistola, porque a Remy devia saber a verdade e fez a gente trouxa, mas a Yuri acha que ele tem os motivos dele para esconder a real sobre a Hitsuka. O Shiki concluiu que agiram assim com a Hitsuka porque o poder do Green deve ter sido muito louco para eles aguentarem. O mago tá de mimimi porque não consegue mais rastrear o cheiro da Hitsuka. E o Yuri sacou que é por causa dos feitiços do Lindo. Aí o Shiki acha o corpo da Asuna e zoa ela. Pô, imagina só, esse personagem que parecia só mais um qualquer morre do nada e sem motivo nenhum. Mas aí, do nada, surge o Rem para dar uma olhada na cena. O Lindo leva a Hitsuka para a Sociedade dos Exorcistas, e os caras lá ficam super agradecidos por ele ter trazido ela para se proteger. E ainda dão os pésames pela morte da Auna. Que triste, né? Eles até dão um anel sagrado pro Lindo e falam para ele ficar tranquilo. Aí a Hitsuka acorda num quarto e o Lindo tá lá, segurando a mão dela. Ele explica que estão na sociedade e vão ficar escondidos lá até tudo se resolver. Hoje é o aniversário de 17 anos dela, e finalmente ela pode sair do esconderijo. Hitsuka descobre que Azuna não pôde ser salva e fica arrasada, chorando muito. Mas aí, Lindo a encoraja e diz que todos estariam dispostos a se sacrificar por ela, porque se importam muito com ela. Ele entrega o colar de Azuna para Hitsuka e pede para ela continuar vivendo em memória de Azuna. Quando Hitsuka vai dormir, Lindo coloca um novo anel em seu dedo. Ela pede para ele não sair de perto dela, e ele promete sempre protegê-la. Lindo vai para outro quarto para fazer sua limpeza. Mano, a parada é o seguinte, os exorcistas estão tentando dar um jeito no cara, né? Eles estão benzendo ele e jogando uma água benta que tá queimando a pele dele, mano. Mó sofrimento. Dizem que isso vai limpar toda a energia ruim que tá no corpo dele. Enquanto isso, o mago continua na cola do Hitsuka, tentando achar ele, mas não tá conseguindo achar pista nenhuma. Aí ele tromba com o Yuri e o Shiki de boa, mas dá uma bronca neles por não ajudarem. O Yuri fala que o Hitsuka tá lá dentro da Sociedade dos Exorcistas, num esquema de proteção brabo que os caras não conseguem quebrar. E o Shiki saca que a sociedade não é brincadeira, mano. Pô, a parada é a seguinte. Hitsuka tava de boas, quando o Lindo chega na casa dela todo machucado, procurando por ela. Mas véi, ela tinha ido com os exorcistas encontrar os chefões da sociedade. Os caras disseram que iam fazer um ritual de limpeza nela, porque ela tinha caído lá fundo nas trevas, saca só?
Aí a Hitsuka pediu pra ver o Lindo, mas falaram que ele tava longe, mano. Ela teve que sentar e esperar de boa, mas a parada ficou tensa quando tentaram amarrar ela. Aí ela sacou que era roubada. Mano, imagina a cena. A Hitsuka conseguiu escapar do exorcista e tá correndo que nem uma louca em direção à porta, quando encontra o Lindo vindo atrás dela. Aí o Lindo pergunta pro exorcista o que tá rolando, e eles falam que a melhor parada é eliminar o dono do Grimório de uma vez por todas e sumir com ele do mapa. O Lindo fica da vida ao saber que alguém em quem ele sempre confiou quer matar a irmã dele, mano. Ele manda o papo reto e manda os caras se afastarem. Uns exorcistas zoam ele, chamando de Doomer, que é um xingamento pros híbridos de humano e vampiro. E aí a Hitsuka tá lá, tentando entender toda essa treta. Loucura, né? Caramba, galera. A parada ficou séria. O Lindo surtou de vez, começou um incêndio e ainda fortaleceu com um feitiço antes de dar o fora com a Hitsuka. Os exorcistas correm atrás deles, ligados no modo de caça, querendo dar um fim na Hitsuka a todo custo. Mas aí surge os diabos, voando lá em cima, e a Mago dá uma bronca neles, falando que não é pra machucar a Hitsuka, que agora, por razões esquisitas, é querida por todos. Os exorcistas ficam com medo, mas juntam coragem e se preparam para encarar os diabos. E aí, os diabos ameaçam destruir todos os exorcistas e ficar com a Hitsuka só pra eles. Hitsuka e Lindo conta história. Corre, corre, corre até chegarem a um prédio desconhecido. Lindo pede para eles se esconderem dentro da casa até o amanhecer, e ele tem certeza de que ficarão de boa. Quando estão sentados, a curiosa da Hitsuka pergunta para o Lindo sobre o que os exorcistas disseram. Lindo admite que é verdade, que ele é um Doomer, porque o pai dele é um vampiro, ou seja, ele é um híbrido. A Hitsuka fica surpresa e se pergunta se ela também é um híbrido de vampiro. Seria bem prático, né? Mas o Lindo diz que não, que ela não é híbrida, porque... Mano, imagina só, a Marta estava muito doente, frágil mesmo, mas não queria admitir que tinha um filho, firmeza? Aí quando ela bateu as botas, a mãe do Hitsuka resolveu adotar o moleque e pediu pra ele cuidar do Hitsuka como irmão mais novo, mesmo a Marta tendo rejeitado o Lindo, saca? O Lindo, que nasceu monstro, ficou muito feliz de ter o avô, a mãe do Hitsuka e o próprio Hitsuka sempre por perto, fazendo ele se sentir bem. Quando eram mais novos, o Lindo lutava para controlar os desejos de vampiro, principalmente quando brincava com o Hitsuka. O avô dos caras pegava no pé dele, só que ele estava se esforçando, de boa. O Lindo estava passando por umas paradas doidas, tipo ele estava tendo umas ideias malucas e precisava de uns treinos para controlar esses impulsos loucos. Mas aí, quando ele estava trancado na sala de treino, a Hitsuka dava um jeito de entrar lá e se divertir junto com ele. Quando ela descobriu que o Lindo não estava autorizado a brincar, ela resolveu ficar lá para fazer companhia, sacou? O Lindo pediu desculpas para Hitsuka por não ter contado a real, e ela de boa. Perdoou ele porque achou que ele estava tentando proteger ela, saca? A parada ficou tensa quando o Lindo falou para Hitsuka que queria ela só para ele, mas aí a Ren apareceu e cortou o clima. O Lindo acusou o Ren de querer o Grimório e mandou ele dar o fora. Aí, o Lindo desafiou o Ren para um desafio. Loucura, né? É hora da batalha final. Lindo encara Remy, determinado a derrotá-lo de uma vez por todas, para ele ficar bem longe da Hitsuka. Os dois começam a cantar enquanto brigam, e a cena de luta fica a mais brega da história do anime. Lindo ataca sem parar, mas Remy defende tudo. Aí Lindo vira vampiro e corta a cara do Remy com suas garras, ainda zoa o Remy por ser fraco. Isso deixa o Remy pistola, e ele leva a sério. Eles se enfrentam mais um pouco, e o Remy logo mostra quem manda. Cansando o Lindo até. Mano, o Remy tava quase dando o golpe final, mas a Hitsuka chegou na parada e mandou ele parar. Ela tava pica da vida, pediu pra ele vazar e nunca mais voltar, dizendo que odiava ele e os capeta dele. Aí o Lindo sacou a oportunidade e mandou um ataque no Remy, que caiu pra trás e virou fumaça, sumiu. O Lindo ficou exausto e a Hitsuka levou ele para uma clínica. Lá, ela jurou proteger quem ela ama e decidiu resolver tudo do jeito dela, jogando a coroa do baile no lixo. Mano, no castelo dos vampiros, o líder dos vampiros malvadões, o Jack, tá lá falando com o tal do Lord Neza, que tá sentado no trono. Ele fala pro Neza que quer resgatar a Hitsuka e pergunta o que o Neza vai fazer com o Lindo. O Neza dá uma risadinha e diz pro Jack que o Lindo tá exatamente onde ele quer. Enquanto isso, a Hitsuka ainda tá na clínica com o Lindo e ela garante pra ele que tá ali pra quando ele acordar de um pesadelo.
Ela lembra de quando o Lindo ajudou a resgatar um gatinho preso numa árvore e como ele se sacrificou para não deixar o gato se machucar. Ela fica pensando se consegue curar ele porque, mano, a Hitsuka tava de boas, de boa na lagoa, lembrando de quando ela tava com o Grimoire e fez a moral de ficar na chuva para proteger suas flores. Só que o Lindo quis bancar o protetor e mandou ela para dentro. Aí ficou de barraco para construir um abrigo. No dia seguinte, o Lindo tava mó ruinzão com febre, mas prometeu pra Hitsuka que ia ficar mais forte e continuar protegendo ela. Aí a Hitsuka foi buscar comida pros dois, e quando chegou na escola, tava um caos. Tudo bagunçado por causa do festival. Ela foi vasculhar as salas atrás de água e... Mano, imagina só. A mina tava lá de boa comendo umas maçãs, quando bateu aquele flashback do rolo todo que rolou no festival e o encontro com os Devils. Aí ela deu aquela despertada e saiu para encontrar o Lindo. Enquanto isso, o Remy estava lá no prédio, lembrando da treta que teve com o Erti. Aí os outros membros do conselho aparecem e tão pistola com o Ren, falando que foram até Viena e acabaram com todos os exorcistas. O Ren retruca e acusa os caras de serem molezinha com os demônios, falando que pros Devils só importa a tradição. Os outros só zoam ele, mano. Ei, olha só, os caras resolveram falar com ele e avisar que sabem que o Grimoire nunca esteve em Viena. E estão se perguntando por que o Remy não deixa a Hitsuka chegar perto deles. O Remy nega tudo, mas os diabos estão exigindo que ele deixe eles fazerem o que quiserem com ela, se for verdade. Aí o Remy fica furioso quando os diabos começam a discutir entre si sobre quem fica com a Hitsuka, e ele grita para eles pararem. Daí começa a soprar um vento forte para tudo quanto é lado. Os outros dizem que ele tem uma tara pela Hitsuka, e é por isso que ele fica todo nervosinho quando eles chegam perto dela. Pô, olha só. Remy nega as acusações e fala que só se importa com o Grimório. Aí a Yuri solta. Pô, não dá pra confiar nele se não for sincero com os sentimentos e não falar a real. Eles começam a cantar sobre como o Remy sempre escondeu os sentimentos de verdade e age de boa. A galera bota pressão nele pra abrir o jogo, e enquanto isso a Hitsuka sente que tem alguém mais no corredor e tenta sair rapidão. Só que aí surge o Jack e fala que a Hitsuka é a encarnação do Grimório. O Jack pede pra Hitsuka ir com ele se quiser que eles deixem o Lindo em paz. Sozinha e desesperada, Hitsuka não acredita no Jack, mas logo percebe que ele é um vampiro. Jack promete saber onde está a mãe dela. Hitsuka se despede do Lindo desmaiado e segue com o Jack para o esconderijo deles. Jack a leva por um beco e Hitsuka esbarra com um velho chato que quase a ataca, mas recua quando vê o Jack. Entram em um prédio e enquanto estão no elevador, Hitsuka pergunta se a mãe dela está segura. Jack garante que vampiros não mentem como diabos. Ela pode ter certeza de que sua mãe está bem. Eles chegam em uma sala e Hitsuka encontra sua mãe em um palco. Ela está radiante, mas Jack pede para ela não acordá-la. Ela tem marcas de mordida em volta do pescoço e Hitsuka está assustada, pensando que ela poderia ter virado vampira. No entanto, Jack diz para Hitsuka que sua mãe não vai se transformar em vampira. Lindo finalmente acorda na clínica e percebe que Hitsuka sumiu. Os demônios ignoraram a interrogatório de Rem e discutem como vão possuir o Grimório antes que o Maxis faça. O mago ainda está furioso com Rowan por tê-los traído. Fala para Rem que eles vão fazer de tudo para não deixar a Maxis colocar as mãos no Grimório, mas também não vão deixar a Rem pegar o Grimório até ele abrir o jogo sobre os sentimentos dele. Jack e Hitsuka começam a conversar sobre a parada e o T garante pro Hitsuka que o chá não tá envenenado. Hitsuka pergunta o que ele quer e Jack responde com outra pergunta. Jack explica que um professor descobriu o segredo do Grimório e planeja usar seu poder. O Rei Demônio fica interessado e assume uma forma humana para se aproximar do demônio, mas acaba ficando fascinado pelo professor. Mano, saca só essa história. A filha se casa com o Jack e os dois têm uma filha, a Hitsuka. Aí o Jack conta que a Hitsuka é filha do Rei Demônio Maxis e que ela é a primeira humana nascida de sangue demoníaco. Por isso, ela é poderosa o suficiente para guardar o Grimório. A mãe da Hitsuka acorda e ela vai conversar com ela. A mãe se desculpa por tudo que a Hitsuka está passando e como o destino dela foi selado desde que nasceu. Mas a Hitsuka não fica arrasada. Pelo contrário, ela fica feliz de finalmente entender por que tudo aconteceu. Pensa só, meu chapa, tá rolando um baita rolo aí. Saca só.
A parada é que a mina tá enfrentando um perrengue porque é filha do rei demônio Maxis e todo mundo tá de olho no grimório que tá dentro dela. Só que o Jack chega junto e fala pra Hitsuka que o rei dos vampiros, o Nesta, pode dar um jeito nisso. Ele avisa que vampiros e demônios são inimigos declarados, e se o Nesta botar as mãos no grimório, vai dar ruim pros demônios. Até o Maxis pode rodar se tentar encarar o Nesta. Hitsuka pensa na parada e pergunta como é que o Nesta pretende fazer isso. Tira o grimório. Jack diz pra ela que não tem ideia de como Nesta pretende removê-lo, mas ela não tem escolha a não ser aceitar a oferta dele e proteger sua família. Ele ameaça que se ela recusar, ele vai acabar com ela e com a Marie ali mesmo sem falhar. Hitsuka concorda em sair com Jack, desde que sua mãe esteja segura, e ele garante a ela que nada acontecerá com a Marie. Ele abre uma porta e a leva por uma frota de escadas até chegarem a um rio, onde um vampiro está esperando para atravessá-los. Jack promete mais uma vez para Hitsuka que o senhor, Nesta, não está interessado. Aí, galera, saca só essa parada. O vampiro tá dominando os humanos e tá de olho num Grimoire, mano. Ele tá levando a galera de barco até um castelo sinistro lá longe, com a lua vermelha sangue no céu. A Rem tá ligada na lua e saca que a Hitsuka deve estar encrencada. Já o Lindo também sente que algo ruim tá pra rolar. Enquanto isso, o Rowan tá de olho, vendo Jack levando a Hitsuka pro castelo do vampiro. Chegando lá perto do castelo, um bando de vampiros aparece toda sorridente para recebê-los. O Jack tenta ajudar a Hitsuka a sair do barco, mas ela manda ele catar cavaco. Mané. Ela tenta. A menina saiu de fininho, mas tropeçou e ralou os joelhos. Os vampiros quase enlouqueceram quando viram o sangue dela, mas o Jack deu uma bronca neles e levou a Hitsuka embora. Chegando na porta do castelo, Hitsuka lembrou de algo que tinha aprendido sobre vampiros com o Lindo, que eles não têm reflexo no espelho. E a porta do castelo era um espelho, só refletia a Hitsuka. Abriram a porta e a levaram para dentro do castelo. Jack a guiou por um corredor e, de repente, as velas se acenderam, os vampiros se curvaram. Mano, imagina só a cena. Tá lá o Nesta no trono com 3 minas amarradas nele. Aí ele vê a Hitsuka toda machucada e pergunta quem foi o responsável, né? Os vampiros que estavam com Jack desviam o olhar. Um deles até tenta fugir, mas o Nesta de boa usa seus poderes telecinéticos e pega o vampirão. E o que ele faz? Esmaga a garganta dele sem nem ouvir os pedidos da Hitsuka. Quando ela olha pro Nesta, cai na lábia do poder telecinético dele e ele puxa ela pra perto, sacou? Quando Hitsuka descobriu que Nesta queria roubar o poder do Grimório, ela ficou pistola e mandou a real para ele. Jack deu um esporro nela, mas a menina lembrou a ele que ia se vingar da Azuna na hora certa. Ela perguntou para o Nesta como ele ia fazer para pegar o poder do Grimório. Nesta explicou que à meia-noite ele ia tirar um pouquinho do sangue dela e ia ficar com o poder. Jack chamou todo mundo para se preparar para uma festona para comemorar a vitória do Nesta sobre os diabos. As empregadas obrigaram a Hitsuka a tomar banho e vestir um vestido chique. Ela ficou pensando em como tinha evoluído e em tudo que tinha passado. Caramba, Hitsuka. Quando tia Nesta disse que você se parece com a Marta, eu fiquei chocada. Ela disse que você é uma mistura perfeita das duas irmãs. Não é demais? Ah, e aí o Nesta contou que é o pai do Lindo. E você lembra que o Lindo é todo ativo, né? Aí a tia Nesta torceu para o Lindo ser parecido com ele, mas você logo rebateu. Disse que o Lindo não é nada parecido contigo. E depois, o Nesta ainda fez graça, dando mole para uma das mulheres presas na cadeira dele. Ele confessou que nunca amou a Marta e nem queria ter uma família, só tava de olho em se aproximar da família. Que situação, hein? Mano, a parada é o seguinte, a Hitsuka tá arrasada porque não conseguiu salvar a Azuna, sacou? Ela tá de coração partido, mas aí a Azuna aparece e pede pra Hitsuka ficar ligada, mano. Aí a Hitsuka se enche de determinação, pega uma tesoura e fica pronta para enfrentar o Jack. Os diabos da biblioteca estão desesperados procurando a Hitsuka, mas não acham nada. Eles vão lá no Remy para ver se ele sabe de algo, mas o cara tá tão perdido quanto todo mundo. Aí, do nada, o Lindo chega na biblioteca seguido pelo Rowan, que surge de uma das cortinas dimensionais. A parada tá ficando tensa, mano. Ei, galera. Então o babado é o seguinte. Os demônios tão desesperados atrás do Hitsuka,
Mas o Rowan descobriu que ele tá no castelo dos vampiros. O Lindo ficou pé da vida e saiu correndo para salvar o Hitsuka sozinho, mas o Rowan segurou a onda dele para não ser tão doido. Aí o resto da trupe dos demônios também quer resgatar o Hitsuka dos vampiros de qualquer jeito. Só que o Rowan deu um toque de que o caminho pro castelo dos vampiros é sinistro demais e que as chances de voltar de lá são bem baixas. Mesmo assim, os demônios estão determinados a ir. Eles pediram a opinião da Remy, porque, mano, o Remy ficou na dúvida se ia ajudar a galera a resgatar o Hitsuka. Mas quando o Rowan mostrou a coroa dele, o bicho decidiu ir junto. Aí o Yuri revelou que estava feliz pelo Remy ter seguido o coração e até deu um teleporte para ajudar. O Lindo quis ir junto também e o Remy deixou de boa. Enquanto isso, o Rowan foi de elevador, cheio de plano para resgatar o Hitsuka e ainda pegar o poder do Grimoire, firme e forte para ressuscitar. Aí, galera, Max Smash e os outros aparecem de repente e se ligam que não fazem ideia de onde fica o castelo. Só que eles veem o Remy como uma nuvem de fumaça indo em uma direção e decidem correr atrás. Rowan foi o primeiro a chegar no castelo, se transformou em cachorro e deu um susto nos cachorros guardiões do castelo. Enquanto isso, a Hitsuka deu uma bronca no Jack por invadir o quarto dela. Ele avisa que logo vai acabar o tempo do ritual e ela vai ficar livre. A Hitsa descobre que o sangue dela não pode ser transfundido por causa do poder do Grimório. Mano, destruir os outros é sacanagem, né? Tipo, a mina só se acha porque é filha do rei do inferno. Quando é hora de dar o fora, a Hitsuka não para de perguntar quantas gotas de sangue a Neza precisa e ela se recusa a sair se o Jack não responder. O Jack dá um soco nela e diz que a Neza vai sugar até a última gota de sangue dela. O Jack joga ela pra lá e pra cá e a força a voltar pro palácio. Quando a Neza chega perto dela, ela saca uma tesoura e esfaqueia o Neza. Infelizmente, a defesa patética dela não adianta de nada, e o Neza hipnotiza ela com os olhos. Tô ligado, a Hitsuka sobe as escadas de boa, acompanhada da Neza e do resto do bando de vampiros. Mas, saca só, por dentro ela tá gritando por socorro. Chegando lá em cima do castelo, os vampiros estão na área do solzão direto, vários deles ficam de olho na parada e começam a fazer um ritual e a cantar. Aí a Hitsuka sobe na mesa e a Neza chega junto para começar a parada, mas daí o Rowan chega botando para quebrar. Ele manda os cachorros neles e desfaz o feitiço. Com isso, a Hitsuka consegue se mexer de boa. Aí do nada, os outros diabos começam a aparecer do além, um atrás do outro. Quando ela vê seus knights chegando, a Hitsuka fica meio assim, saca? Putz, a galera tava toda feliz encontrando a Hitsuka, quando do nada o Jack aparece e pega ela de refém. Que situação, mano. Mas aí, o Remy e o resto do pessoal não se intimidam não. Eles até começam a cantar sobre o amor que sentem pela Hitsuka e que estão dispostos a lutar para salvar ela. Daí, o Nesta fica tirando onda com a boy band do BTS genérico e manda os vampiros dele atacarem os caras. É treta na certa. Um exército de vampiros parte para cima dos Devils na mesma hora. O Remy começa a soltar chamas para todo lado, tentando acabar com os vampiros. E o Shiki solta um monte de espinhos para se defender. Essa batalha promete, viu? Que loucura. Mano, imagina a cena. O mago tá tipo pistola, tacando raio em tudo que é vampiro que tá por perto. O Yuri de boa, tá lá manejando o chicote, derrubando um monte de vampiro também. O Rowan tá dando aquele suporte, chamando uns cachorros sombrios para atacar os vampiros de surpresa. Já o Lindo tá naquele pique total vampirão, cortando geral com as garras. E a Nesta de boas, nem treme, tá lá focado no ritual, ignorando o Hitsuka que tá tentando protestar. Essa treta tá pegando fogo, meu. Pega a lâmpada e dá uma porrada na Neza, mas o Jack a pega e bate nela de novo. Ele leva ela de volta pra Neza, que tenta morder a Hitsuka de novo enquanto ela continua gritando. De repente, aparecem dois cachorros das sombras e começam a morder a sombra da Nesta, obrigando ele a soltar a Hitsuka. Ele se vira para brigar com o diabinho chato que não para de atrapalhar. Jack continua correndo atrás da Hitsuka para impedir ela, mas a Remy atrapalha ele com uma chama, deixando a Hitsuka escapar para os braços do Lindo. A Remy também aparece. Mano, a parada foi tensa. Hitsuka tava precisando de uma força e o Jack tava tirando onda, não queria nem saber. Aí o Lindo pediu pra Remy proteger a Hitsuka, enquanto ele encarava o Jack na moral. A Remy teleportou os dois para um lugar seguro e deu um abração na Hitsuka, tranquilizando ela de que estava tudo sob controle e que iam protegê-la de boa.
E ainda soltou que tinha uma parada para confessar depois que resolvessem os tretas com os vampiros. Enquanto isso, o Lindo estava na batalha com o Jack. O Jack era mais rápido nos golpes, mas o Lindo estava na resistência, os dois se cortando pra valer. A coisa estava pegando fogo. Mano, saca só essa treta que rolou. Os caras Jack e Lindo estavam na maior rinha, trocando uns socos e tal. A parada estava tensa. Daí o Jack tentou dar um toque pro Lindo se render, mas o mané não quis saber e continuou na batalha. O Jack ficou pé da vida, aí de repente virou um monstro, quebrou os dedos do Lindo e partiu pra cima dele com tudo. Só que aí, quando o Jack estava quase finalizando o rolê, o Lindo mandou uma parada de magia louca e enjaulou o Jack. O Lindo chegou chegando e o Jack nem teve tempo de reagir. Acabou caindo de um lugar alto e se esborrachou numa estátua gigante, morrendo e virando poeira. A galera ficou de cara, tipo a Nesta, que tava de olho na parada toda. Que loucura, né? Mano, imagina só, os caras do mal tão lutando contra um monte de vampiros. Aí os diabos estão usando um monte de magia e armas potentes pra acabar com os vampiros. E aí o Neza vê o Lindo lutando contra os vampiros e tenta hipnotizar o Lindo. O Lindo trava, mano, quando ouve a voz do Neza na cabeça dele. O Lindo vira pra dar um esporro no Neza, mas o contato visual só faz o hipnotismo ficar mais forte. E o Lindo começa a se debater. O Neza fala pro Lindo que ele quer. Cara, para começar uma família com a Marta e o Lindo, ele admite que tá tarde, mas garante pro Lindo que pegar o Grimório vai trazer de volta a família deles. O Grimório ia dar uma baita poder pra Nesta e ele ia derrotar os diabos de uma vez por todas. Ele pediu pro Lindo ficar do lado dele, e o Lindo, meio que sem querer, começou a ir na direção do Nesta. A Hitsuka percebeu que o Lindo estava meio enfeitiçado e tentou chamar ele, mas o Lindo não ouvia. Só continuava indo em direção ao Nesta aos poucos. Quando o Lindo chegou no topo da escada, Quando o Lindo finalmente se aproximou para abraçar Nesta, rolou uma reviravolta. O Lindão voltou à realidade de repente e, em um movimento rápido, atravessou Nesta com o braço. O braço dele perfurou o peito do Nesta, que desabou no chão depois de perder um montão de sangue. Os vampiros, vendo o líder deles cair, perderam toda a vontade de brigar e saíram correndo feito foguete. Os diabinhos ficaram lá de queixo caído, vendo tudo, enquanto o Lindo descia as escadas. Aí a Hitsuka correu e abraçou ele, e o Magi ficou morrendo de inveja porque o Lindo roubou a cena, né? De repente, Nesta se levanta de novo, com a pele. Quando o Heim se recupera e suas feridas cicatrizam, ele fica como novo, nem parece que se machucou. Ele ri e zoa o Lindo por achar que ia ganhar fácil. Heim explica que o Neza deve ter escondido o coração dele em algum lugar, e se não acertarem o coração, ele nunca vai morrer. Neza começa seu contra-ataque e solta um ataque sonoro poderoso que os deixa na defensiva e voando direto para a parede. Ren protege a Hitsuka, se jogando na parede no lugar dela, enquanto os outros são arremessados contra a parede. Neza tira onda com eles e diz que vai extrair o poder deles. Mano, tinha um cara se achando com um tal de Grimório, dizendo que ia dominar o mundo todo e ficar impossível. Aí a Hitsuka, mó chateada, porque a vida dela virou de cabeça para baixo e ela perdeu muito por causa desse Grimório. Ela lembra de como a busca pelo Grimório machucou ela e os amigos, e fala que tá cansada de ver os outros sofrendo e os mais fracos sendo prejudicados. Aí, meia-noite, ela é coberta por uma luz brilhante e libera o poder do Grimório. Ela aparece em outro lugar e encontra uma faca que pertence a Auna. Ela pega a faca e já era. Mano, imagina só, a Nesta tava com uma faca na mão e viu uma flor com o coração pulsando. Da hora demais. Enquanto ela se aproximava da flor no plano, ela brilhava tanto que até parecia que estava chegando perto do sol, sacou? Aí a Nesta percebeu que a Hitsuka estava virando estátua e jogou umas coisas para tentar impedir. Mas o Ham e os outros defenderam a Hitsuka. Firmeza total. Ela chega na flor, ouve um coração batendo dentro dela. Daí ela crava a faca nesse coração e descobre que estava esfaqueando uma estátua. Que loucura, mano. Aí, galera, a parada é o seguinte. A energia começa a sair da estátua enquanto o Nesta cai no chão e morre, virando poeira. A Hitsuka fica exausta e cai no chão e a luz some. Aí a Remy salva ela. Eles descobrem que a influência do Grimório sumiu de vez e que não vão poder tirar nada dele por mais uns 615 anos. O Rowan fala que vai ter que achar outro jeito de reviver o Maxis. Mais tarde, a Rem conta pra Hitsuka o que sente, na frente dos outros. Ele explica que não tem motivo para ficar no mundo dos mortais,
já que, o Grimoire se foi e pediu para Hitsuka ir com ele, já que ela tem o sangue do Rei dos Demônios e poderia viver com ele. Lindo acredita que Hitsuka pode fazer suas próprias escolhas e está preparado para deixá-la ir. Só que Hitsuka não está afim de sair com o Ren, porque quer continuar vivendo como humana com o Lindo e a mãe dela. Os demônios começam a sumir e se despedem deles. O Ren dá para Hitsuka a mini coroa dele antes de desaparecer também. Tudo volta ao normal com Hitsuka, Lindo e Marie, e Hitsuka continua vivendo sua vida de boa. E aí, galera? Imagine só, eu, um aluno comum sonhando em ver a banda Ham um dia, quando de repente o Rowan consegue ressuscitar o Maxis, que está pronto para causar o maior rebuliço. Depois da batalha épica no Castelo dos Vampiros, a morte da Nessa e do Jack deu um tempinho na briga entre vampiros e diabos e garantiu a liberdade da Marie. Com o Grimoire sumido, os diabos também tiveram que cair fora do reino humano, e isso significa que a vida da Hitsuka finalmente pode voltar ao normal. Mas cuidado, hein? A escuridão ainda pode estar se escondendo por aí com o Max. Volta aí e não esquece de se inscrever no canal, mano. Assim você não perde as novidades e mais animes irados como esse. Tamo junto!